Olá, sou o professor Robson Silva, trazendo dessa vez a resolução de várias questões sobre uma temática de forma muito particular, que é a associação de resistores. Então, antes de a gente partir já para esse TD, que eu vou deixar o link para você poder fazer o download aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Peço a você para que dê uma curtida aí no vídeo, e se ainda não tiver inscrito, peço também para que se inscreva, marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. E aí nós temos esse TD, vocês, como eu falei agora há pouco, vocês vão poder baixar. Ele vai ficar aí a versão bem bonitinha. Então vamos para a primeira questão. É uma questão que diz o seguinte: qual é a resistência equivalente da associação a seguir? Quando a gente fala em associação de resistores, pessoal, o que acontece? Nós temos que reparar dois pontos importantes. Se a associação é em série ou se a associação é em paralelo. Quando a associação é em série, muito simples, muito prático calcular a resistência equivalente, basta fazer a soma dos resistores. Mas agora, se a associação é em paralelo, a gente pode ter que fazer o seguinte: o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso de cada um dos resistores. Mas quando a gente só tem dois resistores, aí o negócio fica mais prático. Aí a gente usa uma equação que é parecida com aquela forma mais resumida da equação de Gauss, que é a seguinte: a resistência equivalente é igual ao produto dos resistores dividido pela soma. E se a gente observar aqui na questão, vamos tomar aqui a corrente parte aqui do sentido da esquerda para a direita. Aí quando chega bem aqui, isso aqui é um nó. E aí, pelo fato disso aqui ser um nó, a corrente ela vai se dividir. Parte da corrente vai vir aqui para cima, parte da corrente vai vir aqui para baixo. Aí quando a corrente chega, como ela se dividiu, significa dizer que os resistores estão em paralelo, beleza? Ou seja, o resistor de 20 ohms está em paralelo com o resistor de 30 ohms. E aí, como estão em paralelo, como é que a gente faz o cálculo da resistência equivalente? A resistência equivalente vai ser a resistência R1 multiplicado pela resistência R2 dividido pela soma de R1 mais R2. Aí agora o R1 vale 20, o R2 vale 30, vai ficar 20 vezes 30 dividido por 20 mais 30. Aí aqui 2 vezes 3 dá 6 e acrescenta os dois zeros. Aqui embaixo 20 mais 30 dá 50. Aí agora a gente pode fazer o quê? Cancelar o zero de cima com o zero de baixo e dividir exatamente os 60 por 5. Quando a gente divide 60 por 5 dá 12. Então a resistência equivalente vai ser igual a exatamente 12 ohms. Aí com isso o que vai acontecer agora? A gente pode então tirar esses dois resistores e colocar apenas um no lugar. Quando a gente coloca só um, esse cara é o que a gente está criando agora, né? Que é a resistência equivalente dos dois primeiros. Esse outro aqui é o que já estava. E como a gente sabe, quando a corrente chega bem aqui, ela vai novamente se juntar e vai voltar a ser a corrente I que nós tínhamos inicialmente. Então o que acontece? Com isso, a gente vai ter que esse primeiro cara é o de 12 ohms que a gente acabou de calcular, e esse segundo cara é o que a gente já tinha, que é exatamente o de 50 ohms. Aí, como podemos observar que agora nós temos uma associação em série, porque a corrente ela não vai ramificar, ela não entra em nenhum ramo, não existe um nó aqui no caso. Aí a gente pode calcular então a resistência equivalente como sendo o R1 mais o R2. Aí, como o R1 agora é 12 e o R2 agora é 50, então vai ficar 12 mais 50 que dá 62 ohms. E com isso, a gente já conseguiu achar a nossa resposta nessa primeira questão, que é exatamente o item D, de Deus no coração de cada um de vocês. Então, vamos para a segunda. A gente vai ter algumas questões aqui, viu? Dessa vez não vai ser só um e pega o beco não, tá? A gente vai ter várias e várias questões aqui para a gente resolver. É uma edição especial de resolução de questões. A segunda questão já diz o seguinte: qual é a resistência equivalente da associação a seguir? Percebam que a gente está praticando bastante, tá? E nós vamos ter aqui a mesma ideia da anterior. Tem aqui a corrente total, aqui é o nó. Aí a corrente se divide, parte da corrente vai subir, parte da corrente vai descer. Aí aqui a corrente vai chegar novamente, ó, cada uma delas. Aí vai se juntar aqui, porque aqui é um outro nó. E a corrente total
vai se encaminhar exatamente por aqui. Aí o que vai acontecer agora? Para a gente poder determinar, então a gente percebe que esse cara está em paralelo com esse aqui, ó. E eles são iguais, né? Ambos são de 10 ohm. Aí o que a gente pode fazer quando a gente tem a resistência equivalente em paralelo com resistores iguais? Aí é até prático, gente, de a gente fazer o cálculo, ó. A resistência equivalente é o valor de um só dividido pela quantidade. Então, quando eles são em paralelos e eles estão iguais, a gente pode determinar a resistência equivalente como sendo a resistência de 1 dividido pela quantidade que está em paralelo. Aí, com isso, nós temos que o valor de um só é 10 e o total de paralelo é 2. Aí fica 10 dividido por 2. Com isso, a gente já consegue obter que a resistência equivalente, aqui no caso, ela vai ser exatamente de 5 ohm. Aí agora, o que vai acontecer? Nós vamos ter esse resistor aqui, exatamente que nós acabamos de determinar, que é o de 5 ohm, que vai ficar em série com esse outro aqui, ó, de 10 ohm. Então agora eu tenho esse outro cara de 10 ohm. Aí, como a corrente elétrica, ela entra por aqui e ela passa por aqui, gente, ó, então significa dizer que esses dois caras estão associados também em série. Então, se eles estão associados em série, a resistência equivalente ela vai ser o valor de um só mais o valor do outro, beleza? No caso aqui vai ficar 5 ohm mais 10 ohm. 5 mais 10 a gente já sabe que vale 15, né? Então a resistência equivalente vai ser exatamente de 15 ohm. Com isso, nosso item correto é exatamente o item E de escola. Vamos então para mais uma questão? A questão 3 diz o seguinte: o valor de cada resistor no circuito representado no esquema a seguir é 10 ohm. Então toda a galera aí é 10 ohm. A resistência equivalente entre os terminais X e Y em ohms é igual a... Então, gente, vamos inicialmente entender o seguinte: a corrente ela vai partir daqui, que é a corrente total, bem aqui tem um nó. E aí, como aqui tem um nó, a corrente se divide. Aí aqui eu vou ter o que eu vou chamar de corrente 1, caminhando esse percurso aqui, ó. Percebamos que isso aqui tudo está associado em série. E a corrente vai voltar a ser a total bem aqui, ó. Aí aqui a corrente é I2, contudo, bem aqui é outro nó. Aí o que vai acontecer? A corrente novamente vai se dividir. Parte da corrente vai vir para cá, que eu vou chamar de I3. E aí até chegar aqui novamente, que é o nó. Já essa corrente que vem aqui para baixo, vamos chamar ela de I4. Aí ela vai caminhar tudo isso aqui, ó, I4, até chegar aqui novamente e também ser I4. Quando aqui chega, que é o nó, aí as correntes vão se juntar, I3 com I4. E como antes era I2 que se transformou em I4 e I3, então quando eu pego I3 e I4, ele vai virar exatamente o I2, até se juntar novamente aqui e virar o I. Então, gente, percebamos já logo de cara o quê? Que nós temos aonde a corrente é a mesma, né? O mesmo I, I1 ou I2, é porque eles estão associados em série. Quando são diferentes, estão associados em paralelo. Então, o que isso significa? Que esse cara aqui, como é I4, e esse cara aqui também é I4, então eu já posso calcular a resistência equivalente deles, ou seja, eles estão em série. Então, a resistência equivalente vai ser... Como todo mundo aqui é de 10 ohm, então quando estão associados em série, o que a gente faz? É a quantidade de resistores iguais multiplicado pelo valor de um só. E aí nós temos 2 que multiplica o 10. 2 vezes 10 dá 20. Então nós temos aqui exatamente o resistor de 20 ohm, tá? Que vai substituir esses dois aqui. Aí também podemos substituir logo esses dois aqui, ó, que estão associados em série entre si. E aí nós vamos ter que a resistência equivalente deles é o valor de um só multiplicado pela quantidade. Aí nós temos 2, mais uma vez multiplicado por 10, que dá o mesmo 20 ohm. E aí temos mais outro que a gente já pode calcular logo também. A gente tem que esse cara aqui, ó, está em série com relação a esse cara aqui, ó. Aí nós vamos ter então a resistência equivalente, ela vai ser o valor de a quantidade, né, no caso, multiplicado pelo valor de um só.
a quantidade que estão em série são 3 e o valor de um só é 10. Aí vai ficar 3 vezes 10 agora, que dá exatamente 30 ohms. Aí com isso, a nossa associação agora ela vai passar a ter o seguinte. Aqui é o X, aí esses 3 vão dar lugar a um só, que é exatamente o de 30 ohms, que a gente substitui aqui no I1. Vamos ter um cara bem aqui, que é o de 10 ohms, que é onde a corrente ainda é I2. Aí nós vamos ter um aqui embaixo, que foi substituído, que é o I3, que no caso a gente observou que vale 20 ohms. Aí aqui nós temos o outro de 10 ohms também. Aqui é a extremidade Y. E aqui para baixo, substituímos tanto o I4 desse aqui quanto o resistor desse aqui do I4 também por um só, que também é de 20 ohms. Aí a gente já coloca aqui, ó, 20 ohms também. Aí agora percebam que esses dois carinhas, ó, eles estão em paralelo, ó. A corrente ela vai se dividir, parte da corrente vem para cá, que era exatamente I3, parte da corrente vem para cá, que é I4. Aqui continua sendo I2. Mas, Robson, esses dois que é I2, poderia calcular logo a resistência equivalente? Até poderia, gente. Eles estão em série, já que a corrente é a mesma, mas vamos deixar para fazer isso mais para frente. Fazer com todo mundo que a gente pode ir logo de cara. Aí, então, a gente faz logo o paralelo desses dois de 20 ohms. Aí vai ficar a resistência equivalente, como eles são iguais, é o valor de um só dividido pela quantidade. Nós temos o valor de 1, que é 20, dividido pela quantidade, que é 2. Vai ficar 20 dividido por 2, que dá exatamente 10 ohms. Aí agora, como é que vai ficar a nossa associação? Nós vamos ter o seguinte, vou trazer aqui para cima, tá, gente? Nós temos o X, nós temos o resistor aqui de 30 ohms e nós temos aqui o terminal Y. Aí aqui nós temos o de 10 ohms, aqui temos outro de 10 ohms, que foi o que a gente calculou, e esse outro que já havia, ou seja, já existia, que era de também 10 ohms. Aí, ó, você observar, como a corrente aqui é I2 e a gente juntou esses dois carinhas aqui, ó, a gente juntou esse de 20 ohms com esse aqui para fazer equivalente, então a corrente ela volta a ser o que era antes, que no caso era I2. Então tudo isso aqui agora é exatamente o I2. E aí, como todos esses três estão associados em série e eles são I2, aí como é que a gente calcula mesmo a resistência equivalente? Vai ser a quantidade de resistores iguais multiplicado pelo valor de um só. Então nós vamos ter que a resistência equivalente vai ser 3 multiplicado por 10. Aí vai ficar a resistência equivalente é igual a 30 ohms. Com isso, a gente já pode, então, mais uma vez, substituir o valor dos três resistores aqui por um só. Aí nós temos, mais uma vez, o terminal X. Esse cara aqui em cima é exatamente o de 30 ohms, que a gente já tinha previamente calculado. E agora nós temos um em paralelo aqui, que também, pelo que a gente acabou de calcular aqui, ó, ele também é de 30 ohms. Aí, como eles são iguais, como é que a gente calcula a resistência equivalente? É o valor de um só, já que eles estão em paralelo, né? Lembrando que aqui é I2 e aqui a corrente é I1. Aí vai ficar o valor de um só dividido pela quantidade. Então, nós vamos ter 30 dividido por 2, que no caso é exatamente igual a 15 ohms. E com isso, a gente já pode marcar o nosso item correto, exatamente como o item B de bola. Então, pessoal, vamos para a próxima questão, questão de número 4. A questão 4 diz o seguinte, dois resistores, aí aqui é esse cara R1 e esse cara aqui R2, estão associados em paralelo. A associação é aplicada uma DDP de 120 volts. Qual é a intensidade da corrente na associação? Quando ele fala que a corrente na associação, gente, é exatamente a corrente total. Para que a gente possa determinar a corrente total, nós precisamos ter a DDP total, que a questão já deu, que é de 120 volts, e a resistência equivalente, que a gente ainda não sabe, porque ele deu o valor dos dois resistores.
mas ele disse para a gente que eles estão associados em paralelo. Então, como é que a gente vai fazer o cálculo aqui? Resistência equivalente é igual a condução só 2, é o produto dos resistores dividido exatamente pela soma dos resistores. Aí nós vamos ter então o R1 vale 20, multiplicado por 30, dividido por 20, mais 30. Aí 20 vezes 30 dá 600, 20 mais 30 dá 50, já fizemos essa conta, né? Na primeira questão, se eu não me engano. Cancela o 0 com 0, aí nós vamos ter exatamente o 60 dividido por 5, que no caso dá 12 ohm. Aí, como a gente quer saber a corrente total aqui em cima, ó, então a gente usa agora a primeira lei de Ohm. U é igual a R multiplicado por I. Aí o U é o U total, que é de 120 volts. O R é o 12, que a gente acabou de calcular, multiplicado pelo I, que é exatamente o que a gente quer descobrir. Aí o 12 que está multiplicando passa para o outro lado e dividindo, então vai ficar 120 dividido por 12, que dá exatamente 10 amperes, beleza? E com isso a gente percebe que o nosso item correto é exatamente o item A, de amor no tum-tum de cada um de vocês. Já a quinta questão, o que ela diz para a gente? Considere o esquema a seguir. A resistência equivalente ao conjunto de resistores entre os pontos X e Y é em ohms igual a... Perceba que mais uma vez aqui a gente quer só a resistência equivalente. Se você observar, essa figura é semelhante à figura da questão 1 e da questão 2. Qual é a particularidade dela aqui no caso? É porque ela já começa com o resistor aqui, ó, sozinho, tá? Que a gente vai chamar já de I total. Aí vem aqui é o nó. Lá começava a primeira ramificação para depois vir o nó. O resistor, né, em série. Aqui não. Aqui primeiro vem o resistor e depois vem a ramificação. Mas vai mudar a forma de resolver? Não vai. Porque esse cara está em série com esse conjunto, né? Como a gente já viu, a gente junta e aí eles voltam a ser o que era antes, que era o I total. Então, o primeiro caso que a gente vai fazer, embora a associação em paralelo ela venha depois, é primeiro esses dois carinhas aqui de fato. Aí a resistência equivalente é o produto, né, dos resistores exatamente dividido pela soma dos resistores. Aí nós temos o R1, que vale 40, multiplicado por 10, que é o R2, dividido por 40 mais 10. 40 vezes 10 dá 400, dividido por 40 mais 10, que dá 50. Cancela o zero de cima com o zero de baixo. Com isso, nós vamos obter que a resistência equivalente vai ser 40 dividido por 5, que no caso dá exatamente 8 ohm. Aí agora, significa que nós vamos ter como? Nós temos esse primeiro cara que já existia, que é o de 20 ohm, e vamos ter esse novo agora que a gente acabou de calcular, que vai substituir os outros dois. Então, como é só um, ele obviamente vai ter que ficar em série, né? Então, nós vamos ter aqui um resistor de 8 ohms. Aí, a corrente que passa por esse cara é a corrente total, que é a mesma coisa que vai passar por aqui. Então, significa dizer que eles estão em série. E aí, a gente calcula a resistência equivalente em série como sendo exatamente a soma dos resistores. Então, a resistência equivalente vai ser o 20 mais o 8, que é exatamente de 28 ohms. E com isso, a gente já percebe que o nosso item correto é exatamente o item C, de criatura divina da humanidade. Então, pessoal, vamos agora para a questão número 6. Percebe que aqui é enrolação zero. Vamos logo para a próxima. No esquema ao lado, determine. Aí nós temos aqui a figurinha, né? Percebam que aqui é a corrente total, ó. Ele já deu também que aqui é I1, aqui é I2 e aqui é I3. E aí significa dizer que esses três resistores, o de 36, o de 18 e o de 12, estão em paralelo entre si. E aí percebam que no item A ele quer saber exatamente a resistência equivalente desses três caras, da associação como um todo, né? E aí como é que a gente faz para calcular? Agora nós temos três, né?
Aí, para calcular a resistência equivalente destes três, a gente pode usar aquela relaçãozinha. A resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Aí, quem no caso aqui é o R1? O R1, vou dizer, é o 36, né? Já colocou lá. Mais o R2 é o 18, mais o R3 é exatamente o 12. Aí agora como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? A resistência equivalente, ela vai ser exatamente igual a quem? Aí aqui nós temos o 36, o 18 e o 12. Como a gente tem esses três valores, então significa dizer o seguinte, que a gente tem que fazer o MMC, né? Já que é uma adição de denominadores diferentes. Contudo, se você reparar, o denominador, o 36, ele é um múltiplo tanto do 18 como ele é múltiplo do 12. O que significa dizer que o MMC vai ser o 36. Aí nós vamos ter então aqui, colocar o 36 aqui embaixo. 36 dividido por 36 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais 36 dividido por 18 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Mais o 36 dividido por 12 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. Aí nós vamos ter então 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual a 1 mais 2 mais 3, que dá 6, dividido por 36. Aí aqui a gente aplica, para não perder muito tempo, a regra do inverso. Inverte tanto de um lado como a gente inverte do outro. Aí nós vamos ter então resistência equivalente. Ela vai ser exatamente igual a 36 dividido por 6. E aí a resistência equivalente, ela vai ser exatamente de 6 ohms. Aí agora vamos para o item B. No item B ele quer saber a DDP1, a DDP2 e a DDP3. Gente, na associação em paralelo, o que acontece? As DDPs, elas são iguais. Então, como os três resistores estão em paralelo, significa dizer que a DDP total vai ser exatamente igual a DDP de cada um deles. Ou seja, a DDP total é igual a DDP1, que por sua vez é igual a DDP2, que por sua vez é igual a DDP3. Logo, a DDP de cada um deles vai ser exatamente de 72 volts. E agora, no item C, ele quer saber o valor da corrente elétrica que passa por cada um dos resistores, assim como ele também quer, agora a corrente elétrica total. E aí, para a gente calcular a corrente elétrica total, a gente já sabe o que a gente deve fazer. A gente deve calcular exatamente usando a equação do Uri, né? A DDP total é igual à resistência equivalente multiplicado pela corrente total. A DDP total ela é de 72, a resistência equivalente a gente calculou, está lá embaixo, né? Dá 6, multiplicado pela corrente total, que é o que a gente quer descobrir. Aí o 6 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Aí nós vamos ter 72 dividido por 6. Logo, a corrente total ela vai ser exatamente de 12 ohms. Então já achamos a corrente total. Para achar cada uma das correntes, a gente vai usar a equação do Uri novamente para cada um dos resistores, tá certo? Então nós vamos ter aqui, o 1. Quem é o 1? É o R1 multiplicado por I1. Aí o 1 a gente já sabe que é 72, 36, vezes o I1, que é o que a gente quer descobrir. Aí o 36 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 72 dividido por 36, logo o I1 vai ser igual a 2 amperes. Já o próximo, né? O I2 e o I3, mesmo esquema. O 2 vai ser R2 multiplicado por I2, o 2 vale 72, o R2 agora é o 18, vai ficar aqui 18 multiplicado por I2, aí o 18 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então fica 72 dividido por 18, logo o I2 vai ser exatamente de 4 amperes. Já o último, né, o 3 igual a R3 vezes o I3, o 3 vale 72, o R3 agora vale 12, tá aqui ele, multiplicado por I3. Aí o 12 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo.
Então, nós vamos ter 72 dividido por 12. Logo, o I3 vai ser exatamente igual a 6 amperes. Então, determinado cada um dos itens. Vamos para a próxima? Questão número 7 diz o seguinte: considere os valores indicados no esquema a seguir que representam uma associação de resistores. O resistor equivalente dessa associação em ohm vale. Gente, você observar, o que a gente vai fazer aqui é exatamente o inverso do que a gente fez anteriormente, ou a gente pode ter um pouquinho mais de trabalho. Como ele quer a resistência equivalente, eu vou mostrar para vocês duas formas de resolver esse problema. Primeiro, por quê? Porque ele dá a corrente elétrica total, já que a associação é em série. E a DDP total, gente, é exatamente a soma das DDPs. Então eu tenho aqui o seguinte: como é que é a DDP total? O T é igual a U1 mais o U2 mais o U3. Aí o 1 é 7 mais o 5 mais o 8. 7 mais 5 dá 12, mais 8 dá 20. E aí nós temos 21. Aí agora a gente pode usar a equação do Uri, né? Primeira lei de Ohm. O total é a resistência equivalente multiplicado por I. A DDP total a gente acabou de calcular, vale 20. A resistência equivalente é o que a gente quer saber, multiplicado pelo I, que é exatamente de 0,4 amperes. Aí o 0,4 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Aí aqui nós vamos ter então o 20 dividido por 0,4. E aí agora dá 200 dividido por 4, que dá exatamente de 50 ohms. Aí com isso já achamos a nossa resposta, né? Que é exatamente 50 ohms. Mas eu falei que tinha outra forma de resolver, que no caso, gente, ela é mais trabalhosa. É óbvio que não é indicada. E aí qual seria? Usar a equação do Uri para cada um dos resistores e assim determinar o valor de cada uma das resistências. Aí o 1 é o 7, o R1 é o que a gente quer descobrir e o I1 vale 0,4. Aí nós vamos ter então o R1 é igual a 7 dividido por 0,4. R1 é igual a 7 dividido por 0,4, é o mesmo que 70 dividido por 4, que no caso dá 17,5 ohms. Aí agora a gente vai calcular o 2, o 2R2 vezes 2, aí o 2 vale exatamente o 5, é igual ao R2, que a gente vai atrás descobrir, vezes o I2, que vale 0,4, que é a associação em série, a corrente é a mesma, né? Aí o R2 vai ser o 5 dividido por 0,4. Aí nós vamos ter que o R2 vai ser a mesma coisa que 50 dividido por 4, que dá exatamente 12,5 ohms. Aí agora vamos calcular o U3. O 3 é igual a R3 vezes o I3. O U3 ele vale 8. É igual ao R3, que é o que a gente quer descobrir, vezes o I3, 0,4. Aí o 0,4 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então 8 dividido por 0,4 dá 80 dividido por 4, que dá exatamente 20 ohm. Aí, como os três carinhas estão em série, a gente sabe que a resistência equivalente numa associação em série é exatamente a soma das resistências. Então, R1 mais R2 mais R3. Aí, a resistência equivalente, ela vai ser o valor de um só, que é 17,5, mais o valor do outro, que é 12,5, mais o valor do outro, que é 20. Então, a resistência equivalente ela vai ser de 30 mais 20, que é igual a 50 ohms. E com isso, mais uma vez, percebam que de fato deu a mesma resposta, já que o nosso item correto é exatamente o item E de escola. Então, duas forminhas diferentes para resolver o mesmo problema. Vamos então para a próxima questão, questão de número 8. A questão 8 diz o seguinte: na associação a seguir, a intensidade de corrente I que passa pelo resistor de 14 ohms é de 3 amperes. O amperímetro A e o voltímetro V
ambos ideais assinalam respectivamente. Então, gente, aqui vai dar um trabalhinho. Essa questão vai ser um pouco mais longa, porque ele quer saber a corrente que passa por aqui. Aí o que acontece? Aqui é um nó, então a corrente se divide. Eu vou ter aqui exatamente a corrente I1 vindo aqui para cima e vou ter a corrente I2 chegando bem aqui. Como ele fala que os caras são ideais, o que acontece? A resistência interna do amperímetro ela é zero e a resistência interna do voltímetro é infinita. E aí o que isso significa? Que não vai permitir a corrente passar por aqui. Então toda a corrente vai vir direto para cá, para o resistor de 7 ohms. Então a corrente lá também vai ser de 2 amperes. Então a gente precisa exatamente ter a ideia do que vai acontecer aqui. Mas para isso a gente precisa saber inicialmente quem é a corrente total e quem é a DDP total do circuito, para que possa aparecer as ramificações que a gente tanto precisa. Porque afinal de contas, eu só consigo saber o valor de um cara quando eu conheço 2 dos 3 valores básicos que aparecem lá na primeira lei de Ohm, que é o R e o I. Eu preciso de 2 para poder saber do terceiro. Então, para a gente poder já ganhar tempo, esses 2 carinhas aqui, ó, eles estão em paralelos. Então significa dizer que a resistência equivalente, e como eles são iguais, é o valor de um só dividido pela quantidade. Então fica 8 dividido por 2, que dá exatamente 4 ohms. Aí já esses 3 aqui embaixo, ó, eles estão em série, né? E aí como eles estão em série, a resistência equivalente, ela vai ser exatamente a soma desses caras, ou seja, R1 mais R2 mais R3. Aí a resistência equivalente, então, vai ser exatamente o R1, que vale 3, mais o R2, que vale 7, mais o R3, que vale 10. Aí a resistência equivalente, ela vai ser 3 mais 7 dá 10 mais 10, dá exatamente 20 ohms. Aí agora, o nosso circuito ele passa a ficar do seguinte modo, ó. Eu tenho aqui esse primeiro resistor de 14 ohm, aí aqui eu tenho esse resistor de 6 ohm, aqui é onde está o amperímetro, e aqui eu tenho um novo resistor que a gente acabou de calcular. Aí aqui desceu, aqui vem para cá, nós vamos ter aqui a nova resistência equivalente, tá certo? Que eu não vou nem colocar o voltímetro agora, porque ele está medindo, é só o de 7. Então esse cara aqui embaixo agora, ele tem um valor de 20 ohms, que a gente acabou de resolver. Esse carinha aqui tem 6 ohms. E temos esse outro carinha aqui, que é exatamente de 4 ohms. E esse aqui é exatamente de 14 ohms. Aí, como esses 2 caras estão em série, como é que a gente calcula a resistência equivalente? É exatamente através da soma, né? Então, R1 mais R2. Aí, o R1, ele vale 6. Mais 4, aí a resistência equivalente vai ser 6 mais 4, que dá 10 ohm. Então a gente substitui ele por um só, agora de 10 ohm. Aí a gente vai ter o primeiro resistor aqui, vamos ter esse resistor aqui de cima, que a gente acabou de achar a resistência equivalente, e vamos ter esse resistor aqui de baixo também. E aí ele se encontra aqui, tem esse carinha aqui. Então aqui é de 14 ohms, aqui vale 10 ohms e aqui vale 20 ohms. Aí percebe que esses 2 caras, eles estão em paralelo, então a gente calcula a resistência equivalente do seguinte modo. A resistência equivalente, ela vai ser exatamente quem? O valor de um só vezes o valor do outro, dividido por R1 mais R2. Aí o R1 vale, no caso aqui, 10 ohm, vezes o R2, que vale 20, dividido por 10 mais 20. Aí a resistência equivalente, ela vai ser 10 vezes 20, que dá exatamente o 200, dividido por 10 mais 20, que dá 30. Aí cancela um zero de cima com o zero de baixo, então a resistência equivalente, ela vai ser exatamente de 20 sobre 3 ohm. Não vou fazer essa divisão para não trabalhar com número decimal. E aí agora a gente tem um só resistor, aí agora a gente passa a ter essa associação aqui, ó. E nós vamos ter o resistor de 14 ohm bem aqui, que já tinha desde o início do problema,
e vamos passar a ter agora um bem aqui, ó, de 20 sobre 3 ohm. Aí, como eles estão em série, né, a corrente é a mesma, então a resistência equivalente vai ser o valor de um mais o valor do outro, R1 mais R2. Aí a resistência equivalente, ela vai ser igual ao R1, que no caso vale 14, mais o R2, que vale 20 sobre 3. Aí nós vamos ter então a resistência equivalente, ela vai ser o denominador daqui, que não aparece, vale 1. Aí a gente faz exatamente o MMC, que é o próprio 3. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 14, dá 42. Mais 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 20 dá 20. Aí vai ficar 42 mais 20, que dá exatamente 62, dividido por 3 ohm. E com isso, a gente já achou exatamente a resistência equivalente de toda a associação, que no caso aqui é exatamente 62 dividido por 3 ohm. Aí, como a corrente que passa por esse cara, agora a gente faz aquele processozinho, ó. A corrente aqui é a corrente total, que é a mesma corrente daqui. E a corrente total também passa por esse carinha aqui embaixo. Então, se a gente já sabe a corrente total que ele deu na questão, ó, que é de 3 amperes, a gente consegue achar a DDP total. E aí, achando a DDP total, nós vamos ter o seguinte: DDP total, ela é igual a R multiplicado por I, que é a resistência equivalente vezes o I total. A DDP total aqui é o que a gente quer descobrir. O R é 62 dividido por 3 amperes. Aí a gente pode cancelar o 3 de cima com o 3 de baixo. E com isso a gente já consegue determinar que a DDP total aqui no caso, ela vai ser exatamente de 62 volts. Aí a DDP total é 62, então parte do 62 vai vir para cá, parte do 62 vai vir exatamente para cá, né? Porque eles estão associados em série. Aí a gente calcula um, automaticamente já acha o outro. Então, para esse primeiro resistor aqui, de 14 ohms, quem é que vai ser a DDP dele? Aí a DDP dele vai ser a seguinte, ó. Nós vamos ter a DDP total, a DDP1, chamar DDP1, né? É igual a R1 multiplicado por I1. Aí o 1 é o que a gente quer descobrir, o R1, no caso, vale 14, e a DDP1 vale exatamente 3. Aí o 1 vai ser 14 vezes 3, que dá exatamente 42 volts. Então esse cara, ele tem 42 volts. Aí agora a gente pode achar a DDP daqui. Aí para isso, a gente pode usar só aquela formulazinha da DDP total. DDP total é a DDP1 mais a DDP2. Aí a DDP total é o 62, igual a DDP de 1 que a gente acabou de calcular, que é 42, mais o V2, que é o que a gente está querendo descobrir. Aí isso aqui vai dar exatamente igual a quanto? Nós vamos ter então que a DDP total mais a DDP2. Aí agora a gente passa o 42 para o outro lado. Aí com isso nós vamos ter que a DDP2 vai ser 62 menos 42. Logo, a DDP2 vai ser exatamente de 20 volts. Aí achamos já esse carinha aqui, que é de 20 volts. Aí agora, o que nós temos? Nós temos que quem era esse cara de 20 sobre 3 ohm? Era todos esses dois carinhas aqui, ó. Esses dois carinhas eram exatamente deram esse 20 sobre 3 ohm. Percebe que a gente faz o processo voltando. A gente desceu até chegar na resistência equivalente, agora a gente faz o processo voltando. E aí esse 20 sobre 3 ohm é exatamente a resistência equivalente do 10 e do 20, que isso significa dizer que eles estão em paralelo. Logo, a DDP deles é a DDP que a gente acabou de determinar, que é de 20 volts. Então, tanto para um quanto para outro aqui é de 20 volts. Aí aqui a gente já consegue então no de baixo achar a corrente elétrica 2, que ela passa aqui, que é para poder achar a DDP do voltímetro. Aí como é que a gente vai fazer isso então? A gente pega então e calcula do seguinte modo, ó. A DDP, eu vou chamar DDP2, é exatamente o R2 aí, multiplicado pelo I2. Aí a DDP2 vale 20, é igual ao R2, que no caso aí vale 20 também, vezes o I2.
Aí o I2 vai ser igual a 20 dividido por 20, que dá exatamente 1 ampere. Então, significa dizer que a corrente que vai passar por aqui é exatamente de 1 ampere. Então, se a corrente que passa por aqui é de 1 ampere, é a mesma corrente que vai passar por aqui, ó. Também é de 1 ampere. E aí, essa corrente que passa por aqui é a mesma aqui em cima, I2, né? Então, aqui também é de 1 ampere. Aí, como a gente já sabe agora exatamente quem é a corrente elétrica, agora a gente pode achar a DDP do voltímetro, porque a gente tem a resistência e nós temos a corrente que passa por ele. E para isso, a gente usa exatamente a equação do Uri, né? Vou fazer aqui embaixo, tá, gente? Tá ficando meio apertadinho. Então, nós vamos ter o U2 vai ser igual, ou melhor, colocar o V, né? Para a gente saber que é o do voltímetro. Então, o V é igual ao R, que eu vou deixar só R mesmo aqui, vezes a corrente I2. Aí a DDP do voltímetro vai ser o valor da resistência, que é o 7, vezes o I2. Quanto é o I2? É 1. Aí vai ficar 7 vezes 1, que dá exatamente 7 volts. Com isso, a gente já achou o nosso item correto, ó, que é exatamente o item B de bola, beleza? Mas vamos tentar calcular aqui, né? Calcular também a corrente elétrica que passa no amperímetro. Aí, gente, como aqui em cima também é 20 volts, a gente pode descobrir quem é a corrente que passa por esses dois carinhas aqui, ó. E aí, para a gente achar que é o que está faltando, né, que é exatamente o I1, ó, que é a corrente que sobe, que vai ser a mesma corrente que vai passar aqui pelo amperímetro. E para isso a gente faz o quê? A gente utiliza mais uma vez a relaçãozinha, né, da primeira lei de Ohm, o I igual a R multiplicado por I. Aí o 1 a gente já sabe que vale 20, igual a resistência, que no caso é 10, tá? Perceba que aqui é 10. Não é essa resistência aqui, é essa, tá? Que a gente está calculando. E aí nós temos o 10 multiplicado pelo I1. Aí o 10 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Aí vai ficar 20 dividido por 10. Então o I2 dá exatamente 2 amperes, que era o que a gente já estava previamente confirmado aí. Beleza aí, gente? Pessoal, já para a questão 9, nós temos o seguinte: no trecho de circuito elétrico a seguir, a DDP entre A e B é 60 volts. A corrente I tem, faltou separar, intensidade de 1 ampere. O valor da resistência do resistor R é... Gente, esses três caras, mais uma vez, eles estão em paralelo, que está exatamente em série com esse cara, que aqui é exatamente a corrente total. Aí as correntes se dividem. Aí como é que a gente calcula mesmo a resistência equivalente? A resistência equivalente, é igual a... Só que aqui, como são em paralelo, então aqui vai ser exatamente a ideia dos inversos. Então nós vamos ter 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Aí o R1 ele vale 12, então 1 dividido por 12, mais o 6 ohm, nós vamos ter aqui 1 dividido por 6, mais agora o de 4, que é 1 sobre 4. Aí agora, quem é o MMC desses carinhas? O 12 tanto é múltiplo do 6, como ele é múltiplo do 4 mais uma vez. Então, significa dizer que eu vou ter que colocar sobre 12. Aí, 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Mais 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1 dá 3. Aí, nós vamos ter, então, 1 sobre a resistência equivalente. Vai ser igual a 6 dividido por 12. Aí agora o que nós vamos fazer? Aplicar mais uma vez a regra do inverso. E aí quando a gente aplica a regra do inverso, vai ficar exatamente o que? A resistência equivalente vai ser igual a 12 dividido por 6, que no caso vai dar exatamente 2 ohm. Aí pronto, Ross, achamos a resposta e vai lá e marca o item E. Aí você vai vacilar. Pode ser até que seja, mas não é o cálculo final. A gente tem que calcular ainda outras coisas aqui. Aí a gente vai substituir
esses 3 pelo valor de um só, então vai ficar o R, e aqui vai ficar exatamente o cara que a gente acabou de achar, que é 2 ohms. Aí como é que a gente calcula a resistência equivalente então agora? A resistência equivalente vai ser o valor R1 mais R2. Aí a resistência equivalente então vai ser R mais 2. Não dá para somar, né? Então já deixa assim. Aí agora o que que nós vamos fazer? Como na questão ele deu exatamente essa corrente elétrica aqui, que é a corrente de 1 ampere, a gente já pode calcular exatamente a DDP que passa por esse cara aqui. Como ele está em paralelo aos outros, automaticamente a gente vai achar a DDP dos outros também. Então nós vamos ter, ó, o 1, colocar assim, né? É igual a R1 multiplicado por I1. Aí o 1 é exatamente o que a gente quer descobrir, o R1 vale 12, multiplicado pelo I1, que vale 1. Aí nós vamos ter a DDP1, vai ser 12 vezes 1, que dá exatamente 12 volts. Achamos a DDP de 1. Aí como esse cara é 12 volts, ele aqui também vai ser 12 volts, e esse aqui de baixo também vai ser 12 volts, já que eles estão em paralelo. Aí com isso, a gente consegue achar exatamente a corrente elétrica de cada um deles. Aí como é que a gente faz para calcular então a corrente elétrica que passa por cada um deles? A DDP de 2 vai ser igual ao R2 multiplicado por I2. A DDP de 2 vale 12, né, que a gente acabou de determinar. O R2 vale 6 e o I2 é o que a gente quer descobrir. Aí o 6 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 12 dividido por 6, que dá exatamente 2 amperes. Aí agora nós vamos calcular exatamente a DDP de 3. A DDP de 3 vai ser o R3 multiplicado por I3. Aí a DDP de 3 ela vai ser exatamente de 12 volts igual a R3 que vale 4 vezes o I3 que a gente quer descobrir. Aí o I3 vai ser 12 dividido por 4. Logo o I3 vai ser exatamente de 3 amperes. Aí com isso já achamos também a corrente que passa aqui embaixo. Aí como a corrente aqui embaixo ela é de 3 amperes e a corrente aqui em cima ela é de 2 amperes, aí nós temos a lá de cima de 1 ampere. Percebe que a corrente total ela se dividiu exatamente nessas 3 correntes. Então significa dizer que a corrente total ela vai ser o I1 mais o I2 mais o I3. Aí a corrente total ela vai ser o I1, que a gente já sabe que ele deu na questão, vale 1, o I2 vale 2 e o I3 vale 3. Aí 1 mais 2 mais 3 dá exatamente 6 amperes. Aí agora, conhecendo a DDP total que ele deu, ó, que é 60 volts, a gente pode usar a equação do total. A DDP total é a resistência equivalente multiplicado pela corrente total. A DDP total é 60, a resistência equivalente é o R mais 2, por isso que agora eu abri um parênteses, vezes a corrente total que vale 6. Aí o 6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então R mais 2 vai ser igual a 60 dividido por 6, que no caso aqui dá 10. Aí então nós vamos ter que R mais 2 é igual a 10. Passando o 2 para o outro lado, vamos ter 10 menos 2, que no caso dá exatamente igual a 8 ohms. E aí no caso, nós vamos ter que o nosso item correto é exatamente o item B de bola. E aí, gente, vamos então para a nossa última questão. Questão número 10 diz o seguinte: na associação de resistores da figura a seguir, os valores de I e R são respectivamente. Então percebam que a corrente que passa por aqui, ó, ela é exatamente de 2 amperes e os 3 resistores estão em paralelos, o que isso significa dizer que a DDP deles são iguais. Então, para a gente poder determinar a resistência R daqui, por exemplo, eu tenho que saber a DDP, já que a gente sabe a corrente. Quando a gente achar a resistência daqui, automaticamente a gente já vai saber essa daqui. E aí, como a DDP a gente já vai ter calculado bem aqui, né, já que a DDP de 1 é igual a DDP total, automaticamente a gente vai poder calcular também a corrente I, beleza? Então é só usar a equação do ouro em 3 vezes, olha que moleza.
a DDP total, que é a própria DDP1, vai ser exatamente o R1 multiplicado por I1. Aí o 1 é o que a gente quer descobrir, o R1 vale 40 e o I1 vale 2. Então, a DDP1 é igual a 8 volts. Aí, como a gente acabou de mencionar, a DDP1 ela é igual a DDP2 pela associação sem paralelo. Logo, vai ser R2 multiplicado por I2. Aí o 2 vale 80, o R2 vale 2R, vezes o I2 que vale 8. Aí 2 vezes 8 dá 16, né? Então vai ficar 80 igual a 16R. Aí o 16 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, vai ficar 80 dividido por 16, logo R vai ser exatamente de 5 ohms, beleza? Então se o R aqui é 5, então aqui embaixo também vai ser 5, já que é R. A DDP a gente já calculou, vale 80 volts, então significa dizer que agora a gente pode achar exatamente a corrente I, usando mais uma vez a equação do Uri. O 3 é igual a R3 multiplicado por I. Já que ele está chamando de I, eu vou deixar assim mesmo, não vou botar I3. Aí a DDP3 é 80, o R no caso vale 5 e a DDP é o que a corrente é o que a gente quer descobrir. Aí o 5 passa para o outro lado dividindo, vai ficar 80 dividido por 5, logo I vai ser exatamente de 16 amperes. E com isso a nossa resposta, como ele quer respectivamente, primeiro a corrente, depois a resistência. Então nós temos o 16 e em seguida o 5. Logo podemos observar que o nosso item correto é exatamente o item B, de bola. Beleza aí, gente? Então, pessoal, espero que tenha gostado dessa aula, né, de resolução de questões. Respondemos aí 10 questões rapidamente sobre associação de resistores. Tivemos uma aí mais extensa, né? E finalizamos com a mais relax, né? Só mesmo praticar mais um pouquinho. Espero, do fundo do meu coração, ter lhe ajudado. Então, desde já, que Deus te abençoe. Beijo no coração. Fica com Deus. E até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!